Mateus capítulo 23, versículo 37. Há um perigo que corre muitos cristãos. Eles não prestam atenção na palavra de Deus e eles se tornam homicidas e apedrejadores. Homicidas de profetas e apedrejadores dos que são enviados por Deus. Como é isso, missionário? Eu vou lhe explicar. O pastor, às vezes, ele é usado como profeta. Ele fala uma coisa que você está passando na vida ou passou, mas não que não sabe que é você. Se vai ao coração dele, ele entrega porque Deus mandou ele entregar. E a pessoa então fica com ódio desse pastor. Há muitos anos, mais de 30 anos, uma senhora numa cidade aqui de São Paulo, não vou dizer qual, foi a outra cidade perguntar lá na igreja uma coisa ao pastor. Queria falar com o pastor da igreja. Aí o pastor disse assim: eu sou o pastor da igreja, então muito prazer. Eu sou professor universitário, moro na cidade tal e leciono na universidade tal. Eu queria só fazer uma pergunta ao senhor. Esse missionário Soares, ele já morou aqui na minha cidade? Presta atenção, pessoal, que eu vou dar para vocês a mensagem, senão vocês não vão entender. Aí ele disse o seguinte, não, ele falou para ela: não, nunca morou aqui, mas ele vem sempre aqui. Vocês não estão prestando atenção, hein? Depois vocês vão dizer: eu não entendi a mensagem. Mas ele vem sempre que não vem. Que eu saiba, ele nunca foi na sua cidade. Por que o senhor está perguntando? Aí eu abri o coração para vocês. Eu sou professor, como eu disse, sou casada. Mas eu estou com um caso com uma pessoa. O que me inculcou que um dia desse um missionário só faltou falar o meu nome. Ele me descreveu todinho sem me conhecer. Só faltou dizer: moro na rua tal, número tal, da cidade tal. Aí o pessoal ia me apedrejar lá. Eu garanto a senhora que ele nem sabe que a senhora existe. Isso foi Deus que usou dessa maneira. Então eu fui usado como profeta. E Deus tem usado outras vezes. Tomara que Ele me use hoje para dar um norte na sua vida, eu sei que precisa. Mas missionário, o senhor diz que tem cristãos que recebem o demônio do homicídio contra profetas? Olha o que Jesus disse aqui. Jerusalém, está no versículo 37, melhor dizendo. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Tem gente que não notou isso. O homem pode ser um dos mais usados por Deus, mas como ela não foi com a cara dele, porque ele revelou algo que ela não queria que ninguém soubesse, mas não revelou. Ele falou que Deus mandou. E ela sentiu no coração que era com ela. Ao invés de se arrepender, essa pessoa passa a querer que ele seja destruído. E começa a falar mal dele, matando o ministério dele. Então aquele homem de Deus que poderia fazer um trabalho muito grande, vai ficando triste e depois pede para ser transferido e vai para outro lugar. Ela matou o profeta. E o outro tipo de homicídio é o que apedreja os que são enviados. É a pessoa que prega a verdade, mas eu não quero desse jeito, mas eu não quero saber o que você quer, nem você deve falar isso. Eu quero saber o que Deus quer que você saiba, porque você está procurando a bênção de Deus, mas Senhor, diga para mim, Deus está falando através dos que Ele envia. Olha pessoal, a palavra de Deus diz isso, claro que ninguém ficou sabendo da sua vida, e é impossível. Como é que numa multidão dessa aqui, eu vou saber que o seu nome é esse, que você mora em tal lugar? Acontece coisas que Deus às vezes revela para nós, mas não é para poder dizer a você. Mas na hora a pessoa, em vez de agradecer a Deus, obrigado Deus, ela começa a apedrejar. Se ele fosse Deus, ele não fazia isso, não fazia aquilo, começa por defeito. Cuidado para esses dois tipos de demônios não influenciarem a sua vida. Nenhum pode influenciar, mas esse, além de fazer você cair em pecado, você ainda quer a destruição de uma pessoa que foi chamada por Deus, preparada para fazer o bem, para poder dar a você aquela direção certa. Aí Jesus está dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quer dizer, Jerusalém que mata os profetas, e mata. Jerusalém que apedreja os que são enviados.
Jerusalém significa igreja. Então aqui você pode também pegar por analogia e aplicar a igreja, que não tem quem fica de pé naquela igreja, porque tem esse espírito que está fazendo isso. E o que eu faço? Peça a Deus para tirar de você. Deus, deixa eu entender a tua vontade, fazer a tua vontade, porque senão não vou ser abençoado. E Deus vai lhe ajudar, a igreja vai ser uma bênção, a igreja vai crescer. O que mais que diz aqui? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Cada um de nós deve procurar gerar filhos para Deus. E o Senhor quer ajuntar esses filhos para eles serem uma bênção. Mas a pessoa não procura a Deus como deveria procurar. A pessoa não olha o perigo que está rondando. E amanhã são os filhos naturais que caem nas drogas, são os espirituais que caem na prostituição, que caem na desonestidade, em outros tipos de erros, quando deveriam estar todos ajuntados, debaixo das asas do Senhor, porque ali você tem proteção, ali a igreja tem proteção, a família tem proteção, os seus netos vão ser uma bênção, seus bisnetos vão continuar por aqui, você vai embora e eles continuam sendo pessoas de bem. Mas quando você não deixa Deus operar e começa essas coisas, você está impedindo o seu próprio crescimento, e aí as coisas ruins continuam acontecendo, e você diz: eu não entendo porque que Deus não me curou. Meu irmãozinho, não tem esse negócio, não há maldição, está falando na Bíblia, sem uma causa. Maldição sem causa não se cumpre. Se ela está cumprindo na sua vida, tenha certeza que há uma causa. E o que eu faço? Pergunto ao Senhor Deus, que Ele mostra, só você. Ele não lança em rosto nada de ninguém. Isso está em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém, está escrito aqui bem claro, se alguém tem falta de sabedoria, o que essa pessoa faz? Peça a Deus. Deixa eu pegar o versículo aqui que eu vou ler para você. Já cheguei no Tiago, já cheguei no Hebreus, e agora eu vou chegar no Tiago aqui, rapidinho. 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não fica tentando encontrá-la com Sócrates, com fulano de tal, com fulano de tal, com filósofo tal, não. Peça a Deus. Deus, eu preciso de sabedoria. O que a escola diz, você deve aprender para viver naturalmente melhor nesse mundo. Mas com Deus você tem que pedir a Deus que Ele mostra. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e se lhe é dado. Ele não vai dizer: mas você não presta. Não! Ainda que você esteja no erro, você presta, porque Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Esse momento encardido na sua vida, Ele quer lavar por você purificado, para você poder participar das bênçãos que Ele preparou para a sua igreja. E Ele nos mandou aqui para fazer isso hoje. Vamos voltar lá a Mateus, que nós vamos ver mais coisa aqui agora. Versículo seguinte é o versículo de número 38, diz assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Irmão, quem não deixa Deus ajuntar os seus filhos vai ter a casa deserta. Você é como uma mãe que tem vários filhos, ou um pai, quer dizer, uma família. E se você não vai buscar esses filhos seus através de Cristo, que você vai gerar em Cristo, para eles serem do Senhor Deus, a sua casa vai ficar deserta. A igreja tem que acordar. Nós temos que falar para o nosso vizinho, para a nossa vizinha, para o nosso parente, para a nossa amiga, o nosso amigo, para o doutor, para o empregado, para o patrão. Sempre dá uma palavra de Deus inspirada. Meu Deus, me use, eu preciso. E de repente você começa a ver pessoas buscando a Deus. Esses são os filhos seus, que a sua casa não fica mais deserta. E casa deserta é habitação do inimigo. Não, sua casa vai ficar cheia da presença de Deus. Cada vez que você testemunha, dá o testemunho do que Deus fez, conta o que você viu, as pessoas são abençoadas, e graças a Deus por isso.
Hoje um homem me falou aqui em São Paulo, foi falar comigo e disse: missionário, aquele vídeo que o senhor me mandou, porque eu tenho o endereço dele, eu mandei daquela mulher lá de Porto Alegre, que no dia 1º de dezembro foi curada das pernas, que não andava, entrou de cadeira de roda na igreja, estava chovendo, o maior sacrifício para vir, ela mora a 70 quilômetros de Porto Alegre, veio com o marido, aí na frente ali, puseram a cadeira ali, ela queria dar a volta à Vitória, mas como? Na cadeira não, ela queria andando, aí ela com força ficou assim, na hora você vê ela pulando um pouquinho assim, para poder dar a volta à Vitória. Ele disse: eu fiquei impressionado, como eu louvei a Deus por aquele testemunho que o senhor mandou. É mais um filho que eu estou fazendo, estou ganhando para Deus, fora da igreja, do ministério. Esse é pessoal que eu faço para os meus amigos, e graças a Deus que muitos deles eu tenho abençoado em nome de Cristo. Um deles, que é de uma religião diferente da nossa, um dia desse me ligou: por favor, ore pela minha filha que ela está com um problema sério. Eu falei: ó, Deus já está tocando no coração. E graças a Deus que vai tocar mais, e daqui a um dia temos mais pessoas salvas. Faça isso, senão a sua casa vai ficar deserta, e você não vai ver Cristo, a não ser, olha o versículo final: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais. Não, Deus quer que você veja em cada culto. Deus quer fazer de você um cristão vivo, um cristão sedento, faminto, que vem aqui à igreja, ouve a palavra e sai fortalecido. Ele não quer que você fique vazio, porque casa vazia, o que acontece? O demônio volta, arranja mais 7 pior do que ele, e volta, e vem, entra ali, e o último estado é pior do que o primeiro. Então a sua casa tem que ficar cheia da presença de Deus. Você tem que ser uma pessoa positiva, uma pessoa vencedora, uma pessoa animosa, uma pessoa que não tem medo de batalha. Nós estamos com problema? Então vamos usar Jesus, que Ele é a solução de todo o problema, e Ele vai dar essa bênção para você.